Olá, alunos do Colégio Santa Marta, aqui é o professor Jonathan Campos. Eu sou o professor de matemática e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá. A gente vai continuar de onde a gente tinha parado na última aula, que foi na parte de equação do segundo grau, né? Era muito importante aí que vocês tivessem tentado fazer os exercícios que foram lá para o Tule, da última aula. Enfim, eu enviei o link lá para o coordenador. Bom, nessa aula de hoje, vou fazer mais alguns exercícios, mostrar aqui parte dessas equações do segundo grau completas, e a gente vai ver também as equações do segundo grau que são incompletas e como resolver. Tá? Vamos fazer aqui, questão número 6 aqui, só relembrando como é que a gente faz esse tipo de questão, né? A equação do segundo grau, ela tem duas fórmulas que são fundamentais para a sua solução. Existe a fórmula de Bhaskara, que foi desenvolvida por um indiano muito famoso, e existe também a fórmula de delta. Para a gente poder calcular Bhaskara, a gente precisa antes encontrar o valor de delta. Delta é aquele símbolo grego que parece um triângulo. Então, é preciso identificar quem é delta para depois utilizar na fórmula de Bhaskara. Outra coisa importante é que a fórmula de Bhaskara, a equação do segundo grau, ela sempre vai ter duas respostas, ela sempre vai ter duas equações. Então, vai ser duas soluções. Uma solução que a gente chama de x' e a outra que a gente vai chamar de x duas linhas. Então, Bhaskara, quando a gente sempre que a gente for resolver a equação do segundo grau, a gente precisa aí encontrar os dois valores de x. Porque até então a gente estava acostumado a encontrar um valor só, não é mesmo? Só que agora mudou um pouco, a gente precisa encontrar os dois valores, né? A diferença é que a equação do primeiro grau, ela é uma reta linear. Então ela vai alcançar pontos, e aí cada ponto vai ser determinado por cada valor de x. Já a equação do segundo grau, ela é uma parábola. Tá? Então, a parábola, ela precisa desses dois valores, desses dois pontos aí, para estar alcançando. Então, vamos aqui, vamos começar a relembrar esse exemplo aqui. Primeira coisa, na equação do segundo grau, ela vai ter esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a ele vai ser o valor que vai estar junto do x ao quadrado, né? Então, é aquele valorzinho que vai estar ao lado do x, que é elevado a 2. Quando não tem nada, é porque é 1. Então, esse x aqui, o a vai valer 1, porque não tem nada aqui do lado dele. O b, nesse caso, é o número que está ao lado do outro x, que nesse caso aqui vai ser o menos 18. E o c vale 45. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Porque se a gente identifica. Então, o sistema está um pouquinho um problema hoje. Porque se a gente identificar A, B e C de uma forma errada, os nossos resultados vão dar errado no final. Então é fundamental começar o problema com isso. Quem vai ser o A? A vai ser 1, o B vai ser menos 18 e o C vai ser 45. Vamos substituir isso aí na nossa fórmula de delta. Delta é B ao quadrado menos 4A. Pessoal, desculpe, não está legal aqui não. Qualquer coisa, se o zoom cair, vocês entrem de novo, por favor. Mas vamos tentar aqui. Então, o B ele vai ser o menos 18. Então, o menos 18 a gente tem que substituir aqui no lugar desse B na fórmula. Então, vai ficar menos 18 ao quadrado. O menos 4 já faz parte dessa fórmula. O A, nesse exemplo, vale 1. E o C, nesse exemplo, vale 45. Um número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo. Logo, menos 18 vezes menos 18 vai dar 324.
Menos 4 vezes 45 vai dar menos 180. Fazendo essa subtração, delta vai valer para a gente 144. Bom, uma vez que a gente sabe qual é o valor de delta, a gente vem aqui e usa na fórmula de Bhaskara. Tá? Caso vocês estejam se sentindo aí com dúvida sobre a fórmula de Bhaskara, deem uma olhadinha na aula passada, que a gente falou mais sobre a fórmula, tentei dar mais exemplos, tá? Deem uma olhadinha na aula passada. Hoje eu vou explicar, mas eu preciso mais fazer os exercícios para a gente praticar. Tá? Mas, basicamente, eu preciso selecionar quem é A, B e C e substituir nas fórmulas. O B vale menos 18. Então, aqui está menos B. Esse menos já faz parte da fórmula. Logo, isso aqui vai ficar menos 18, mais ou menos raiz de 144, tudo isso sobre 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Esse menos aqui vai mudar o sinal de quem está dentro do parênteses, logo vai ficar 18. A raiz quadrada de 144 é igual a 12. Aqui agora a gente só colocou mais. Lembra que eu falei? A gente vai ter dois valores, um para mais e outro para menos. Tá? A gente sempre precisa ter dois resultados na equação do segundo grau. Então, ó, 18 mais 12, isso aqui vai dar 30. Esse aqui eu chamei de x'. 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora a gente vai encontrar o outro valor de x. Quando a gente tiver aqui, ó, o negativo no lugar. Logo, isso vai ser 18 menos 12 sobre 2. 18 menos 12 é igual a 6. 6 sobre 2 é igual a 3. Esse aqui são os dois valores de x. Tá? A gente tem o 15 e o 3 que a gente precisava encontrar. Para cada questão que a gente tiver, a gente sempre vai ter esses dois valores, um para mais, outro para menos. Um que a gente chamou de x' e o outro que foi chamado de x duas linhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem, tá? Eu tento fazer uma apresentação aqui mais didática possível para vocês tentarem entender cada valor que está sendo colocado nas letras, né? Mas aí, se surgir alguma dúvida, é só falar. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, número 7. Ó, essa equação é uma equação de segundo grau, mas ela está um pouquinho bagunçada, né? A gente tem que arrumar essa equação. Por quê? Lembra? A gente tem que ter letra, sempre que passa de um lado para o outro do sinal de igual, tem que trocar o sinal. Tudo isso aí a gente falou em equação do primeiro grau. Né? Então, isso aqui vai ficar, ó, x ao quadrado. Esse 4x, eu passei ele para o outro lado, ele ficou menos 4x. Esse menos 3 já está no lugar certo, ele fica. E o mais 2 também, passou para o lado de lá, ficou menos 2. Arrumando isso aqui, a gente pode fazer essa soma, né? Menos 3 com menos 2, isso vai dar menos 5. Menos com menos, a gente soma e conserva o sinal. Bom, aqui está a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Primeira coisa que precisa fazer para não errar o exercício é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, o A vai valer 1, o B vai valer menos 4 e o C vai valer menos 5. Não pode esquecer de carregar o sinal do número, senão a conta dá errada. Vamos encontrar aqui o valor de delta. Delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Quanto que vale B? B vale menos 4, então eu vou vir aqui e vou substituir. Quanto que vale o A? A vale 1, então eu vou vir aqui e vou substituir. E quanto que vale C? Vale menos 5, então vai ficar, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Esse menos 4 aqui vai ficar 16. Menos 4 vezes menos 5, isso vai dar mais 20. Delta aqui, 16 mais 20, vai ser igual a 36. Bom, agora que a gente encontrou delta, a gente volta aqui na fórmula de Bhaskara e acha, só substituindo. Ó, o B vale menos 4, o delta vale 36 e o A vale 1. Vamos substituir cada valor que a gente já sabe. Então vai ficar como aqui, menos 4. Tá? Não confunda, vocês acabam errando nisso aqui. O B vale menos 4, então é menos 4. E esse menos aqui é da fórmula.
mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Ó, menos com menos vai dar mais. Raiz de 36 é igual a 6. Com isso, vamos encontrar o primeiro valor de x, que é utilizando o positivo. Mais 4 com mais 6 vai dar 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o primeiro valor de x está aí, ó, é igual a 5. Para a gente encontrar o segundo valor, basta fazer x duas linhas é igual a mais 4 com menos 6 sobre 2, mais com menos, diminui e ganha o sinal do maior. O sinal do maior é o 6, né? Então vai ficar menos 2 sobre 2. Na divisão, isso vai dar menos 1. Primeira coisa, identificar o A, o B e o C. O A, nesse caso aqui, vai valer 1. O B vai valer menos 14 e o C vai valer mais 48. Aí vocês aplicam aí nessa fórmula de delta. Esse vai ser... Como é que dá para fazer? Ó, o B vai valer menos 14, o A vale 1 e o C vale 48. Vou tentar fazer essa substituição para ver se vocês vão conseguir encontrar o resultado. Tá? Na semana passada vocês tentaram fazer, até me mandaram mensagem no chat aí, com os valores e tirando dúvida. Eu acho melhor assim. Tá? Porque na correção, às vezes, a gente até entende tudo e está tudo bem. Quando a gente tenta fazer, é que começa a aparecer as dúvidas. 2 minutinhos só. Pode gravar o vídeo, né? Vambora. Depende, pensa você. Deu certo hoje. O Renato, deu certo comprando. Bom, resolvendo aqui então, vamos usar a fórmula de delta. Então, ó, o B vai ficar menos 14 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 48. Quem me mandou mensagem aqui no chat, é isso aí, tá certinho. Menos 14 ao quadrado, isso aqui vai dar 196. Menos 4 vezes 48 vai dar 192. Delta vai ser igual a 4. Uma vez encontrado o valor de delta, a gente vai fazer Bhaskara agora, né? Substituir também na fórmula. O B vale menos 14, delta vale 4 e o A vale 1. Logo, isso vai ficar menos menos 14, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1.
Menos com menos vai ficar mais. E a raiz de 4 é 2, né? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 14 mais 2 vai dar 16. 16 sobre 2 é igual a 8. Então, o primeiro valor de x vale 8. E x duas linhas vai ficar 14 menos 2. Isso vai dar que o segundo valor de x vale 6. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. A parábola ela é mais ou menos assim. Então, se a gente tem aqui uma reta, a parábola ela vai passar por esses dois pontos aqui. Esse ponto valendo 6 e esse ponto aqui valendo 8. Ficou meio feio do exemplo porque eu estou sem a minha caneta aqui. Vou trazer exemplo de parábola no gráfico, né? Deixa essa equação de segundo grau no gráfico, vai ficar melhor para vocês entenderem. Bom, questão número 9 aqui, a gente tem x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a 0. O A vai valer 1. O B vai valer 9, ó, mais 9. E o C vai valer 8. Substituindo isso aqui na nossa fórmula de delta, vai ficar 9 ao quadrado menos 4, que multiplica 1 e que multiplica 8. 9 ao quadrado é igual a 81. E menos 4 vezes 8 vai dar menos 32. Isso vai dar delta é igual a 49. Já que encontramos aí o valor de delta, fica fácil encontrar o valor de Bhaskara. Só substituir. O B vale 9, delta acabamos de encontrar vale 49 e o A vale 1. Então vai ficar menos 9, nesse caso é menos 9. Tá? Se por acaso o B fosse menos 9, ficaria menos 9, mas não é o caso. Mais ou menos raiz de 49, que é igual a 7. Então vai dar menos 9 mais 7 sobre 2. Isso vai dar menos 2. Tá? Ó, sinais diferentes, diminui e ganha o sinal do maior. Menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Encontramos aí o primeiro valor de x. E o x duas linhas, menos 9 com menos 7. Isso aqui vai dar menos 16 sobre 2, que é igual a menos 8. Tá aí definido os dois valores dessa parábola negativa. A gente tem dois valores negativos. Isso quer dizer que a gente vai estar fazendo a concavidade aí nesses dois pontos. Mais um exemplo. Isso aqui não tem jeito, né? A gente precisa praticar o assunto. Então, pegar os exemplos da equação de segundo grau, jogar na fórmula e ver aí se estamos entendendo. Não errando regra de sinais, não errando multiplicação básica, sabendo qual é a raiz quadrada daquele número. Isso é importante. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O a vale 1, o b vale 5 e o c vale 6. Isso aqui vai dar um delta de 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. 5 ao quadrado é 25 e menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. Delta vai ser igual a 1. Substituindo aqui, né? A gente vai ter o B que vale 5, o A que vale 1 e o delta que vale 1 também. Então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Menos 5, mais raiz de 1 é igual a 1. Tudo isso sobre 2.
Menos 5 com mais 1, isso vai dar igual a menos 4 sobre 2. A primeira raiz vale menos 2. E a segunda raiz vai ficar menos 5 com menos 1. Logo, isso vai dar menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Bom, a gente viu até agora as equações do segundo grau que são completas. Tá? O que é uma equação do segundo grau completa? É quando tem A, B e C. O A sempre vai existir. Porém, existem algumas equações em que não tem B e ou C. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o B vai ser igual a zero ou o C vai ser igual a zero. Tá? Então, vai ter a equação A e B com C igual a zero ou A e C com B igual a zero. E a gente vai aprender formas de estar fazendo esse tipo de cálculo. Olha, vamos pegar aqui. A gente vai ter esse exemplo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Isso é incompleto. Por que é incompleto essa aqui? Porque está faltando o C. Ou ax ao quadrado mais c igual a zero. Também é incompleto. Por que está faltando B? Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Olha aqui. A gente tem 9x ao quadrado mais 3x igual a zero. Quem está faltando aqui? Está faltando o C. O C é aquele número representado apenas por número, não tem letra. Né? Ele sempre é o que vem por último e não tem x. Se a gente for aplicar a fórmula de Bhaskara, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara completa nessa equação. Isso vai ficar, ó, o A vai valer 9, o B vai valer 3 e o C vai valer 0. Aplicando a fórmula, isso vai ficar, delta vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes 9, vezes C, que vale 0. Tá? Quando o C não aparece, é porque ele vale 0. Delta, então, vai ficar igual a 9. 9 menos 0 é a mesma coisa que 9, né? Por que aqui vai dar 0? Porque 4 vezes 9 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Mas encontramos delta, vale 9. Quanto será que vale aí Bhaskara, né? Então vai ficar, ó, x. No lugar do B eu vou colocar aqui o 3. No lugar da raiz de delta eu vou colocar o 9. Porque delta deu igual a 9. E no lugar do A eu vou colocar 9 também, mas é esse 9 aqui de cima, né? Que representa. Bom, pois bem, vamos ver isso aqui como é que vai ficar. Menos 3 mais raiz de 9 é igual a 3. E 2 vezes 9 é igual a 18. Menos 3 com mais 3, ó, sinais diferentes, diminui e ganha o sinal do maior. Menos 3 com mais 3, a gente vai ter 0. E 0 sobre qualquer número é igual a 0. Encontramos o primeiro valor de x, vale 0. E o segundo valor, quando a gente utilizar o menos aqui, vai ficar menos com menos 3 sobre 18. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Isso aqui vai dar menos 6 sobre 18. E aí, simplificando, dividindo por 6 em cima e por 6 embaixo, vai dar menos 1/3. Então, encontramos aqui os dois valores de x. Quando o x' vai ser 0 e o x duas linhas vai ser menos 1/3. Isso a gente fez essa equação incompleta aplicando a fórmula. Porém, existe outra forma de fazer isso aqui. É o mesmo exemplo, só que eu não vou usar a fórmula para resolver. Eu vou resolver isso aqui por uma fatoração chamada fatoração por evidência, produtos notáveis. O que é o x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x. Tudo isso aqui está se multiplicando, ó. É o 9 que multiplica o x vezes x, mais o 3 que multiplica o x. Na fatoração por evidência, a gente precisa colocar o termo que se encontra em evidência, ou seja, o termo que se repete nos dois membros. Nesse caso aqui é o x. Então eu vou tirar um x daqui e sobrou quem? Se eu tirei um x daqui, sobrou um 9x. E se eu tirar o x daqui, sobrou 3. O que isso quer dizer? Numa equação do segundo grau incompleta, que o C foi igual a 0, um dos valores de x sempre vai ser 0. Foi como a gente acabou de encontrar no outro
Outro exemplo que eu usei a equação completa. X foi igual a zero, x' igual a zero e x2' igual a 1/3. O que isso quer dizer, gente? Sempre que o C for igual a zero, sempre um dos x vai dar zero. E o outro x, 9x mais 3, passa os 3 para o outro lado e vai ficar igual a menos 3. X vai ser igual a menos 3 sobre 9. Menos 3 sobre 9, fazendo simplificação, isso aqui vai dar 1/3. Acho que meu compartilhamento aqui fechou. Como é que eu vou compartilhar de novo aqui? Então, nota, a gente encontramos os mesmos resultados, os dois valores de x, valendo 0, o outro valendo menos 1/3, e nem precisamos usar a fórmula. Fizemos por fatoração em evidência. Um outro exemplo aqui, vou fazer a fatoração por evidência aqui e encontrar os dois valores. Isso aqui vai dar, ó, o A vale 2, o B vale menos 7 e o C vai ser 0. Fatorando por evidência isso aqui, eu vou tirar um x daqui, que é o termo que se repete, sobrou 2x, e vou tirar esse x daqui, sobrou o 7. X igual a 0 e 2x menos 7 igual a 0. Bom, o primeiro valor está encontrado, como a gente já sabia. Se o C for 0, uma das raízes de x vai ser 0. Isso aqui é para ilustrar que é o seguinte, quando a gente tem um produto, A vezes B igual a 0, ou A igual a 0, ou B é igual a 0. 2x menos 7 é igual a 0, isso vai ficar 2x mais 7. Isso vai ser igual a 7 sobre 2, que é igual a 3,5. Então tá aí, os dois valores de x. X valendo 0 e x valendo 3,5. Nem precisei usar a fórmula para fazer isso aqui. Agora a gente vai ver um exemplo aqui, onde a gente não vai ter o B. O que a gente acabou de ver agora foi sem o C. Notem que a gente não tem nenhum valor só x, a gente tem um x ao quadrado e tem um valor só número. Nesse caso aqui, a gente vai falar só com o B igual a 0. Então, ó, A vale 1, B vale 0 e o C vale menos 4. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Fazendo pela fórmula. Isso vai dar B ao quadrado, vai dar 0, né? B vale 0. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica o menos 4. Logo, delta vai ser 0 mais menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Aplicando na fórmula de Bhaskara, isso vai dar menos 0, B vale 0, mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4, sobre 2. Então, 0 mais 4 vai dar 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Isso usando mais aqui. Quando eu trocar e usar menos, vai ficar menos 4 sobre 2, e isso é igual a menos 2. Uma atenção que eu quero chamar para vocês. Sempre que o B for 0, os dois valores de x' e x2', eles vão ser os mesmos valores, só que com sinais trocados. Sempre vai ser assim. X' vai ser positivo e x2' vai ser negativo, ou vice-versa. Tá? Então, para esses valores aqui, o mesmo resultado. Se der 10, vai dar mais 10 e menos 10. Então, x' e x2' vão ser iguais, porém com seus sinais opostos. Mostrando aqui sem usar a fórmula. Você pode fazer sem usar a fórmula. Que é o seguinte. A vale 1, B vale 0 e C vale menos 4. Passo o menos 4 para o outro lado, ele vai ficar mais 4. X é igual a raiz de 4. Como a gente trabalha para dois valores, né, mais ou menos, eu preciso ter x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, x' vale 2 e x2' vale menos 2. Encontramos o mesmo resultado
se a gente tivesse utilizado a fórmula, mas é muito mais fácil quando a equação ela é incompleta fazer dessa forma. Ela faz como se fosse uma equação do primeiro grau. Um exemplo disso aqui, x² menos 25. Passa o menos 25 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Logo, x² é igual a 25. X é igual a raiz de 25. Como a gente trabalha com dois valores, x vai ser igual a mais ou menos 5. Então, eu vou ter dois valores. Eu vou ter x valendo mais 5 e x valendo menos 5. Ok, pessoal, vou estar encerrando nossa aula de matemática aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.